Eu, Valdeci Santana, vou falar aqui uma mensagem da Palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas, lá conta a vida da cura de um homem cego na cidade de Jericó. Um dos grandes milagres que Jesus fez. A Palavra de Deus diz que aquele homem, meus irmãos, estava ali sentado à beira daquele caminho. Além de cego, estava mendigando e pedindo esmola. Aquele homem talvez até não tinha mais esperança de vida, nem esperança de uma cura. Talvez as suas forças já tinham acabado. Mas, meus irmãos, que estão me ouvindo neste momento, tem um único que nos pode salvar, que nos pode curar, que nos pode perdoar. Afinal, Ele pode tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Ele é o único caminho que nós devemos seguir. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem era cego materialmente, mas espiritualmente ele enxergava muito bem, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós começamos a falar de Jesus, falar que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, mas muitas pessoas, meus irmãos, estão cegos, e cego espiritualmente. Mas aquele homem era cego, mas cego materialmente. Mas espiritualmente ele enxergava muito bem, meus irmãos. Mas aquele cego ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus. Alguém falou as curas, a libertação, os milagres, as maravilhas que Jesus fazia. E aquele cego ouviu e guardou no seu coração. E passou a ter fé. Passou a ter esperança no Senhor Jesus. E lá no livro de Isaías, na Bíblia, no capítulo 40, versículo 31, lá diz: aquele que espera no Senhor, nosso Deus, as suas forças serão renovadas. Então as forças daquele homem, meus irmãos, foram renovadas. E quando Jesus passou, ele clamou a Jesus. E Jesus o atendeu. Porque quando nós esperamos no Senhor Jesus, nós passamos a esperar e confiar no Senhor Jesus, Ele nos atende, o nosso clamor. E Ele atendeu aquele homem cego, e ele ficou curado, e passou a ver e a enxergar. Meus irmãos, confia no Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho que nos pode levar à salvação. Ele é o único que pode nos tirar de qualquer situação difícil. Amém? Deus abençoe a quem ouvir essa mensagem. Não esqueça, Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus é luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Essa mensagem é para você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem agora. Guarde ela no seu coração para sempre e medite nela. Amém. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje estão buscando primeiramente essas riquezas, as coisas que o mundo oferece, coisas prazerosas aos olhos carnais. Mas que o seu fim, meus irmãos, é só angústia, é destruição. A palavra de Deus na Bíblia, no livro de Lucas capítulo 19, lá conta a vida de um homem muito rico. Um homem chefe dos publicanos. Esse homem, meus irmãos, chamava-se Zaqueu. Aquele homem tinha tudo que o mundo oferecia, mas não tinha felicidade. Porque aquele homem tinha muita riqueza, mas aquelas riquezas todas eram ganhadas indignamente. Na verdade, aquele homem não tinha Deus na sua vida. E quando nós não temos Deus nas nossas vidas, meus irmãos, nós não somos felizes. Amém? Glórias a Deus. Certo dia, aquele homem foi tocado pelo amor de Deus. O desejo de seu coração era conhecer a Jesus. E Jesus ia passando com uma grande multidão o seguindo. E aquele homem tentou falar com Jesus, mas a sua estatura era pequena,
E a multidão era muito grande, meus irmãos. Aquele homem correu à frente e subiu em uma árvore, porque ele sabia que Jesus iria passar ali. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou pousar na sua casa. Aquelas pessoas murmuravam uns aos outros, mas como Jesus vai pousar na casa de um pecador que só anda cometendo pecado, só anda no caminho errado? Aquelas pessoas não sabiam, meus irmãos, que Zaqueu estava arrependido do seu mal que cometia. E o amor de Deus estava transformando aquele coração. Amém? E Jesus disse a Zaqueu: hoje chegou a salvação em sua casa. Aleluia. Você, meu irmão, hoje vai chegar a salvação em sua casa também. Não importa o que você cometeu e está cometendo. O que importa é que você se arrependa dos seus erros. E que você creia que Jesus é salvação. E que coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Porque Jesus é luz. Jesus é o único caminho. Jesus é a única salvação que nós devemos encontrar. Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Amém? A mensagem da palavra de Deus, há mais de 2000 anos atrás, andou na terra um homem que confundiu a ciência e também confundiu os religiosos com o seu poder sobrenatural vindo do Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse homem chama-se Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas para isso, ele pagou um preço, e um preço muito alto, meus irmãos. Ele foi humilhado, ele foi surrado, chicoteado, morto e crucificado, para que nós tivéssemos a certeza do nosso perdão, dos nossos pecados, e alcançasse a nossa vida eterna. Mas para isso, nós temos que ser sinceros e temente ao Senhor Jesus. Temos que colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus fez grandes maravilhas quando andou na terra. Um dos grandes milagres de Jesus, quando ele ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Também aquela mulher que sofria uma hemorragia há 12 anos, e quando tocou na sua veste, ficou curada. O cego que creu na palavra de Deus e foi curado. E muitos outros milagres e libertação que Jesus fez. Aquele mesmo Jesus que fez grandes milagres há mais de 2000 anos atrás, continua fazendo milagre hoje. É só você crer, meu irmão. Creia nesta palavra. O Senhor Jesus é refúgio e fortaleza na nossa hora da angústia. Deus abençoe a quem ouvir a esta mensagem e que medite nela e guarde no seu coração. Valdeci Santana. A palavra de Deus é refúgio, é fortaleza, é conforto na nossa vida. Afinal, a palavra de Deus é tudo para nós. Amém, meus irmãos? Irmãos, quando nós somos convertidos em Cristo Jesus, nós temos que seguir as coisas que vêm de Deus, as coisas que agradam ao Senhor nosso Deus. Amém? Quando nós começamos a fazer as coisas que não agradam a Deus, nós estamos cometendo pecado. E a palavra de Deus diz que Ele perdoa até 70 vezes 7. Mas não é porque Deus perdoa que nós vamos continuar cometendo pecados e mais pecado. Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, estamos brincando com o pecado.
E quando nós brincamos com o pecado, nós trazemos grandes mal consequências para a nossa vida material. Amém, meus irmãos? Cito algum exemplo da Bíblia, como Davi, um grande homem de Deus, até citado como segundo coração de Deus. Davi brincou com o pecado. Davi cometeu adultério e seguido de homicídio. Daquele adultério nasceu uma criança. E o Senhor não consentiu que aquela criança vivesse. Isso é consequência da brincadeira com o pecado, meus irmãos. Como Sansão também brincou com o pecado, porque Deus deu a ele muita força, mas Sansão brincou. E Deus se retirou dele, e aquela força se acabou. Ele foi torturado pelos seus adversários, foi massacrado. Tudo isso, meus irmãos, é brincadeira com o pecado. Porque tanto Davi como Sansão era conhecedor da palavra de Deus e brincaram com o pecado. Amém? Vou contar uma história, um acontecimento, mas um acontecimento verídico dentro da palavra de Deus que está sendo pregada neste momento. Certo dia, um grande pregador da palavra de Deus estava pregando em uma cidade. Quando chegou até aquele pregador, uma jovem garota e disse: pastor, Deus perdoa uma garota que está fazendo sexo antes do casamento? Ele disse: perdoa, mas não peque mais, minha filha. Orou para aquela garota e ela saiu. Mas em outra oportunidade, na mesma cidade, o mesmo pastor estava pregando novamente a palavra de Deus. E aquela garota chegou até ele novamente e disse: pastor, Deus perdoa pela segunda vez uma pessoa que está cometendo o mesmo pecado? Ele falou: perdoa sim, minha filha, mas não peque mais. Aquela garota saiu. Isso tudo, aquela garota era conhecedora da palavra de Deus. E aquela garota estava brincando com o pecado. Amém? Mas em outra oportunidade, pela terceira vez, aquele pregador estava pregando na mesma cidade e viu uma garota no meio daquela multidão chorando muito. E aquela garota veio até ele e disse: pastor, Deus perdoa uma garota que está cometendo o mesmo pecado pela terceira vez? Ele falou: perdoa sim, mas ela falou: tem um porém, pastor, eu estou grávida. O pastor disse: Deus perdoa sim, minha filha, só que ele não pode impedir que essa criança nasce. Ele não pode impedir que outros garotos não queiram casar com você. Amém? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Essa é a consequência de brincar com o pecado. Porque aquela garota era conhecedora da palavra de Deus. E aquela garota sabia o que era pecado. Estava cometendo pecados e mais pecado. Porque quando nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Amém, meus irmãos? Aquela garota era conhecedora. Deus que abençoe a quem ouvir essa mensagem, gravada e narrada na voz de Valdeci Santana.